Olá, olá pessoal, a paz do Senhor, tudo bem? Espero que sim. Nesse momento nós vamos dar continuidade aos nossos estudos da disciplina de homilética, por isso peço que você desde já deixe aí ao alcance das suas mãos o seu caderno, a sua caneta, seu lápis, seu material de auxílio, sua apostila, a fim de que você tome nota de tudo aquilo que nós vamos discutir durante esses minutos que passaremos juntos e assim você consiga agregar ainda mais conhecimento ao que você já tem obtido nas aulas anteriores acerca desse tema, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para aquilo que de fato importa, que é a nossa aula. Bom, eu dei um tema para essa aula de hoje e o tema está atrelado à homilética, à teologia prática. Por que teologia prática, Leandro? Porque a homilética, ela visa isso, a praticidade do seu sermão. Todo sermão, como nós trabalhamos nas aulas anteriores, ele precisa ter duas características. O sermão precisa ser didático e precisa ser pedagógico. Didático por quê? Porque ele precisa ser bem organizado, ou seja, ter um começo, um meio e um fim. E ele precisa também ser pedagógico, ou seja, ele precisa ser compreendido pela plateia, ou seja, pela igreja, pelos seus ouvintes, pela pessoa pelo qual está ali, emprestando os seus ouvidos para ouvir aquilo que você tem que falar. Então, se você não falar algo que venha estar sendo organizado, a pessoa nunca vai conseguir identificar se você está no começo, no meio ou no fim. Se ele não for pedagógico, por mais que você venha ter uma boa oratória, essa pessoa ela não vai conseguir compreender aquilo que você está querendo passar. Logo, se o sermão não é didático e não é pedagógico, a pessoa ela não vai compreender. E não é pela ausência de Deus no seu sermão, não é pela ausência de Deus na vida dos ouvintes, não é porque o culto está pesado, é porque ele não foi legalmente organizado para que as pessoas pudessem compreender. Lembrando que, quando você vai pregar a palavra, e falamos sobre isso também nas aulas anteriores, você é uma ferramenta humana falando para outros seres humanos. O problema é que nós queremos espiritualizar tudo, e assim o fazemos em algumas oportunidades, com a clara intenção de tirar das nossas costas a responsabilidade de uma boa organização do sermão, a fim de que as pessoas venham compreender aquilo que eu estou querendo passar, ok? Então, para nós compreendermos bem esse nosso encontro, eu separei essa aula em alguns tópicos e peço que você preste atenção na explicação de cada um deles, ok? O primeiro tópico que eu quero trabalhar com vocês aqui, acerca da teologia prática, é que ela se trata de um estudo da teologia, tá? Que tem ou que visa tornar o seu sermão útil e aplicável. Como eu falei há algum tempo atrás, alguns minutos atrás, o sermão, você tem que ter uma motivação para poder transmitir essa palavra para o público. Qual é a sua principal missão? Qual é o principal sentido do seu sermão? Primeiro, ele precisa ter utilidade. E segundo, ele precisa ser explicado aonde essas pessoas vão aplicar aquilo que você está querendo passar. Logo, você pode falar muito bem, você pode ter uma boa oratória, a tua leitura pode ser a melhor possível, o som ambiente pode ser o mais adequado possível, porém, se você não demonstrar para aquelas pessoas qual a utilidade do sermão, de nada vai adiantar. Como também se você não explicar para aquela pessoa aonde, como e de que forma ela pode aplicar aquele sermão na sua vida ou na vida das outras pessoas, o seu sermão também não vai ter nenhum tipo de validade, não vai ter nenhum tipo de importância, de significado. Talvez a palavra certa seja essa, né? De significado. Se não tem utilidade e se eu não sei aonde aplicar, esse sermão não teve nenhum tipo de utilidade para mim, não teve nenhum tipo de serviço para mim, tá bom? Então, quando você for formar o seu sermão, você tem que se questionar ao término da montagem do mesmo. Esse sermão, primeiro, ele foi útil para mim de que forma?
esse sermão, ele foi aplicado na minha vida em qual área? Ele foi aplicado em tal área na minha vida, então eu posso dar um direcionamento para essas pessoas, para que elas possam também começar por onde Deus aplicou esse sermão na minha vida. E ele teve esse tipo de utilidade para mim. Então eu vou passar aonde esse sermão teve utilidade na minha vida, para que o Senhor possa falar com esse público, a fim de que o mesmo sermão tenha a mesma utilidade na vida dessas pessoas, beleza? Segundo tópico aí, a teologia prática é o estudo da teologia para que possa ser usada de forma relevante às preocupações cotidianas. Pessoal, de tempo em tempo, a igreja, a sociedade de um modo geral, né, ela é assolada por algum tipo de preocupação, ou seja, algo que rouba a paz das pessoas, ou algo que gera algum tipo de ansiedade, de preocupação exacerbada, não é? Alguns anos atrás, nós vivemos aí o tempo da Covid-19, então era uma preocupação que estava inserida no cotidiano das pessoas. De 4 em 4 anos, ou melhor, né, de 2 em 2 anos, nós temos as eleições no nosso país. É uma preocupação também que cada vez mais se torna inserida na igreja, ou seja, uma preocupação do cotidiano de cada uma das pessoas que estão pertencentes a essa sociedade. Sem contar outros temas, né? Nós temos aí o Setembro Amarelo, né, que trata sobre a ideia da depressão. Nós temos aí a situação aí do Novembro Azul, que trata acerca da preocupação que os homens têm que ter com a sua saúde, entre outros temas que geram preocupação no cotidiano das outras pessoas, que se eu ficar aqui falando, nós vamos elencar uma série deles, tá? Só que a igreja de hoje em dia, ela parece que não ocupa o seu tempo em preocupar-se com as preocupações que estão inseridas no cotidiano do povo. Então, onde não há preocupação, não há um assistencialismo prévio, ou seja, uma orientação para que as pessoas não sigam por aquele caminho, para que não realizem tais ações, para que não sofram as consequências de tais atos. Nós, geralmente, esperamos o algo acontecer para depois buscar as informações, para aí sim tratar daquela mazela. Ou seja, nós estamos sempre correndo atrás, estamos sempre tendo que apagar incêndios e não evitá-los, tá? Seria até uma dica para muitas congregações, né, que trabalham com a temática da campanha. Isso aqui não é uma crítica, tá? Até porque eu sou adepto da ideia. Quem sabe gerar campanhas de tempos em tempos que esteja dialogando diretamente com as preocupações e as mazelas que a sociedade se encontra a viver. Eu acredito que se nós ocuparmos os nossos tempos, os nossos templos, né, os nossos púlpitos, utilizando a Bíblia, que trabalha todos os assuntos que regem uma sociedade, né, dando orientação para esse povo por meio das nossas mensagens, principalmente porque temos grandes pregadores na nossa sociedade, eu tenho certeza que a igreja ela não sofreria tanto com tantos problemas que a nossa sociedade possui, ok? Terceiro ponto, a teologia prática visa ajudar e preparar os alunos, que somos todos nós, a traduzir o conhecimento aprendido em um ministério efetivo para as pessoas. O que a teologia prática ela tem por finalidade? Ajudar o aluno, ajudar você a pegar esse conhecimento obtido e passar para essas pessoas. Porque não basta, gente, você saber, não basta você conhecer. Uma das principais dificuldades de muitos professores, de muitas pessoas, não está em obter o conhecimento, mas sim em passar eles. Correto? Às vezes, a pessoa ela sabe muito, ela tem muito conhecimento, sabe? Ela é muito inteligente, mas ela não consegue passar esse conhecimento, seja por meio de uma aula, seja por meio da sua pregação, seja por meio de um aconselhamento. Ela não consegue traduzir esse conhecimento
para que as outras pessoas possam encontrar um caminho, né, que seja um caminho de paz, meio às guerras que elas estão vivendo. Então a teologia prática vai te ajudar a você traduzir, a você passar esse conhecimento para as pessoas que estão ao seu redor. Volto a dizer, às vezes não basta você conhecer, você precisa aprender a passar esse conhecimento de uma forma que as pessoas consigam aprender, ou melhor, entender. Lembrando que quando você está a pregar uma palavra, principalmente dentro da igreja, ou dar uma aula de escola bíblica dentro de uma igreja, ali dentro, gente, você tem pessoas de várias características. Você tem a pessoa intelectual, você tem aquela pessoa que tem uma graduação, você tem aquela pessoa que tem só o 2º grau, você tem aquela pessoa que nunca entrou em uma sala de aula, ou seja, não tem conhecimento, não tem estudo, mas está ali para poder ouvir, para poder aprender. Então o pregador, o professor, ele precisa encontrar uma forma de alcançar a todos, tá? Utilizando uma só fala. E aí é que mora o problema. Porque por vezes as pessoas não conseguem, né, unir conhecimento com equilíbrio na arte de passar o mesmo. Então a finalidade da teologia prática é tornar você cada vez mais prático. Eu costumo dizer que quando o seu sermão ele é simples, ele alcança o maior número de pessoas possível. Quanto mais o seu sermão ele é complexo, formado por palavras de difícil compreensão, tá? Maior é a dificuldade que as pessoas têm de ouvir. Lembrando que o seu sermão ou o seu ensino, né? Vou trabalhar mais a ideia do sermão. O seu sermão, ele não foi uma bênção pelo fato das pessoas ficarem ali histéricas, gritando glória a Deus, aleluia, do começo ao fim. O seu sermão, ele foi produtivo quando ao término do mesmo, as pessoas compreenderam aquilo que você quis passar. A grande questão hoje é que tanto quem prega quanto quem escuta, eles só estão focados no volume do barulho que aquela pregação costuma fazer. Então, se teve muito glória, a pregação foi uma bênção. Se teve pouco glória, a pregação não foi uma bênção. Então, eu atrelo a bênção ao volume ou à quantidade do glória a Deus que a igreja dá enquanto eu estou pregando, sem me preocupar se aquelas pessoas de fato compreenderam, né? Se aquele meu sermão, como eu falei anteriormente, teve utilidade, se eles vão conseguir aplicar esse sermão em suas vidas. Então, acredito eu que essa deva ser, né, a nossa preocupação ao passar tal coisa. Outro ponto aqui da teologia prática é a sua ênfase, né, sobre como todo o ensino das Escrituras deve afetar a forma como vivemos hoje nesse mundo presente. Então, de que forma aquele sermão, né, aquele estudo, ele vai impactar, né, de forma direta, não só indireta, mas de forma direta as minhas ações dentro desse mundo presente, tá? De que forma aquela pregação vai me impactar? Ou vai impactar outras pessoas? De que forma aquele estudo ele vai mudar de fato a vida da pessoa? A ideia de um sermão, a ideia de um estudo, não é fazer com que você tenha algo, mas que você venha a ser esse algo. Algo que Cristo te chamou para ser. Eu não devo ser aquilo que Cristo disse que eu tenho. Eu não devo ter, eu não devo ter, a gravação é assim mesmo. Eu não devo ter aquilo que Cristo disse que eu tenho que ter, tá? Eu tenho que ser tudo aquilo que Cristo disse que eu tenho que ser. O problema é que hoje eu me debruço sobre a palavra para aprender a ter as bênçãos. Eu não me debruço sobre a palavra para aprender a ser a bênção. O próprio Cristo, certa feita, tratou sobre esse assunto ao dizer que melhor é dar do que receber, ou seja, melhor é ser do que ter. Se dar é melhor do que receber,
Quem dá é alguma coisa. Quem recebe, recebe alguma coisa ou tem alguma coisa. Então é melhor, segundo Cristo, ser quem abençoa, tá? Do que ter a bênção. Então, o quarto ponto aqui da teologia prática vai trabalhar esse cenário, tá bom? Na ênfase de fazer como esse ensino pode, de fato, impactar a nossa vida, o nosso dia a dia, os lugares que nós frequentamos e etc e tal, ok? Só que é fácil, galera, a gente viver isso? Não, não é fácil. Porém, é possível, tá? Porém, é possível. Tá? De que forma é possível? Nós não trabalhamos a ideia dos problemas que a homilética ela carrega, tá bom? Isso é um assunto para o nosso próximo encontro, ok? Espero que eu tenha conseguido ser prático, didático, pedagógico e que você tenha compreendido claramente todos os tópicos que eu almejei trabalhar e abordar com vocês, tá bom? Então que Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. Beijo grande, que Deus abençoe.